como que aconteceu o meu despertar espiritual? Bom, eu vou contar essa história porque eu acho que pode servir para muitas pessoas que estão passando por esse momento de despertar. Algumas mudanças muito significativas vão acontecendo e a gente não tem muito com quem conversar normalmente, né? Pelo menos é o que eu ouço falar. E o que aconteceu comigo também, como é uma coisa muito particular, que vai acontecendo, umas mudanças muito profundas que vão acontecendo na vida de cada um, geralmente a gente fica meio sem saber com quem conversar. Porque normalmente aquelas pessoas que a gente convive não estão passando pela mesma transformação no mesmo momento, né? Cada um está em uma fase evolutiva diferente. Então eu vou contar para vocês como que aconteceu a minha transformação e como eu me tornei uma terapeuta holística, ok? Bom, eu vou resumir a minha história que assim fica mais fácil de compreender. Eu nasci em uma família evangélica, meus pais eram da congregação, então do momento que eu nasci até os 15 anos eu frequentei a igreja evangélica. Essa igreja eu trago muitas lembranças lindas, né? Muitas memórias muito bonitas. Então ali na igreja eu aprendi muito também sobre Jesus Cristo, sobre as histórias da Bíblia. Isso sempre me fascinou, eu tive muita curiosidade para aprender. Bom, quando eu cheguei ali na adolescência, eu perdi um pouco o interesse de ir para a igreja, né? E com 17 anos, eu ia completar 18, eu fui morar na Europa, né? A minha irmã morava lá e eu fui morar para a Europa. Bom, foi um período de aprendizado também, aprendi 4 idiomas, né? Vivi esse tempão lá, aprendi bastante sobre culturas diferentes, só que essa parte espiritual eu fiquei meio desconectada, eu fiquei mais conectada nessa parte material, de querer conseguir as coisas e tudo. E nos últimos anos que eu estive na Europa, eu estava morando em Ibiza, né? E Ibiza também foi um processo também de crescimento meu, porque no primeiro ano em Ibiza, eu ganhei um livro de uma senhora lá que se chama o livro O Segredo. E eu comecei a colocar em prática tudo que aquele livro dizia. Então, de alguma forma, teve ali um crescimento pessoal, porque eu comecei a observar o poder da mente, né? Que até então eu nem sabia que existia. Então eu comecei a colocar em prática o poder da mente, então eu conseguia conquistar algumas coisas materiais, consegui também a conquistar um emprego bom ali em Ibiza, trabalhando como relações públicas. Eu consegui vários contatos bons de emprego bom, eu consegui a chegar em um nível bem legal ali de trabalho. Só que aí o trabalho ali ainda era em um ambiente que hoje eu já não me enquadro mais, porque se trabalha sempre com festa e tal, então acaba que não tem um equilíbrio, porque eu trabalhava todas as noites, né, e dormia de dia, então isso acaba desgastando muito também. Bom, em Ibiza comecei a ter essa percepção do poder da mente, até porque eu comecei a ver o resultado, eu lendo o livro e materializando aquilo que eu queria que acontecesse. Depois eu comecei ali em Ibiza mesmo, comecei a fazer meditações. Eu lembro a primeira meditação que eu comecei a fazer, eu senti algo muito diferente já. Eu lembro que eu comecei a meditar e comecei a sentir algumas energias se movendo dentro de mim, assim, eu falei, oh, que bacana, não sabia que seria assim tão especial. Eu comecei a fazer algumas meditações que uma minha amiga tinha me mandado, que eram meditações que vão dizendo o que é para você pensar, né? Meditações para fazer na hora de dormir. Já ali começou a ter uma mudança na minha vida, porque nos últimos anos que eu estava ali, eu lembro que eu tinha uma necessidade muito grande de ficar perto da natureza. Então eu ia sempre em locais onde não tinha muito turista, né? Então ia ali para aqueles locais onde tinha natureza, onde tinha uma parte do mar que batia assim uma pedra. E eu comecei a sentir uma profundidade tão grande ali. Eu lembro que eu olhava para as ondas e eu sentia assim Deus naquela parte daquelas ondas, sabe? Eu ficava olhando assim pro mar e eu falava, gente, não é possível que eu vejo Deus dentro da água, dentro do mar, dentro do ar, dentro das árvores, assim, era a coisa mais linda do mundo, só que eu ainda não entendia. Só que eu lembro que eu dizia assim, eu sei que Deus está aqui, eu só não sei explicar.
Isso, e era muito lindo. Eu fazia todo dia essa caminhada até um local que tinha ali, onde as águas batiam nas pedras assim. E era lindo, porque eu sentia a presença de Deus no mar, coisa mais linda, né? Então aí já foi quebrando algumas crenças minhas, que até então pensava que Deus só estava dentro da igreja, né? Eu comecei já a ver, sentir a presença de Deus olhando para o mar, olhando para um pôr do sol, olhando para uma árvore, vendo que Deus é onipresente, né? E Ele está em todos os lugares. Bom, quando chegou o período da pandemia, que começou a pandemia, eu senti um chamado para voltar para o Brasil. Senti muito forte, assim, uma agonia e vim para o Brasil. O dia que eu cheguei no Brasil foi exatamente o dia que em seguida se fecharam as fronteiras, então eu teria que estar no Brasil naquela data, ou senão depois eu ia ter dificuldade para entrar, né? Entrei no Brasil, senti uma necessidade de falar assim, bom, eu estou aqui, tem a pandemia, eu não posso sair de casa, o que eu vou fazer da minha vida? Falei, eu vou estudar alguma coisa que vai fazer a diferença para mim. Aí eu vi o Reiki, um curso de Reiki nível 1, comecei a estudar. Comecei a estudar já depois, assim que eu fiz a iniciação de Reiki, que eu fui aplicar, eu lembro que eu fui aplicar em mim mesma, e eu comecei a ver algumas imagens com os olhos fechados. Eu lembro que eu fechava os olhos, porque normalmente quando você fecha os olhos, você vê branco e preto ou não vê nada. Eu comecei a ver algumas imagens e isso me impressionou bastante. Eu lembro que a primeira imagem que eu vi foi de uma cadeira, assim, eu falei, nossa, que engraçado, eu fecho o olho e vejo uma cadeira. Depois eu fui vendo imagens de anjinhos, pequenininhos, anjo grande, fui vendo, eu lembro uma vez, durante a pandemia, foi bem estressante, né? Eu tive um ataque de pânico muito forte e eu lembro que eu fechei os olhos assim, desesperada, e eu vi dois anjos bem grandes. Um tava me jogando energia violeta e outro tinha algo assim em volta da cabeça dele, muito bonito. E eles estavam bem no alto, assim, jogando aquela energia, caía em cima de mim e eu fui me acalmando, acalmando, acalmando. Foi uma coisa linda. Em seguida, conforme eu fui estudando, eu comecei a enviar reiki para minhas irmãs, né? Eu fui aprendendo a enviar reiki. E aí eu fui vendo que eu tinha a capacidade de, durante o reiki, estar enviando a energia e estar vendo o subconsciente daquela pessoa. E aí eu falei com o meu mestre de reiki, eu falei assim, nossa, tem uma coisa estranha que eu tô enviando reiki para as pessoas e eu tô vendo um monte de imagem, não sei o quê. Aí ele me explicou, ele falou, olha, você tá vendo o subconsciente da pessoa, você tá vendo os sonhos da pessoa, né? Então ali eu já comecei a fazer uma análise dos sonhos, né? E eu já me abri tanto para esse mundo da espiritualidade, que eu falei, gente, eu não quero mais, nem se abrir as fronteiras, eu não quero mais voltar para Ibiza, eu não quero mais trabalhar com festas, que eu trabalhava de relações públicas lá. Falei, eu quero trabalhar agora com isso, eu quero trabalhar com tudo que tem a ver com energia, com expansão de consciência, né? Então a minha vida virou assim de pernas pro ar, porque mudou tudo. Mas foi uma mudança boa. Em seguida eu estudei Reiki nível 2, Reiki nível 3, Reiki nível 4, o mestrado, né? Me tornei uma mestre de Reiki. Comecei a trabalhar como reikiana. Foi bem difícil a adaptação, porque eu morava fora há 17 anos quase. Há quase 17 anos e voltei a morar no Brasil. Foi difícil porque meus amigos aqui no Brasil já tinham todos se casado, já não moravam mais aqui, então todos os meus amigos estavam lá na Europa. Então foi uma readaptação energética, de coisas novas sobre a energia, de amigos, de local, de cultura, de maneira até de comer. Foi bem difícil, gente, a adaptação, mas eu fiquei focada somente no meu crescimento espiritual. Em seguida, eu comecei a trabalhar como reikiana, né? Foi bem bacana, mudei totalmente meu estilo de vida. No começo, eu comecei a fazer várias sessões gratuitas, né? Para várias pessoas, fiz para muitas pessoas.
E nisso também eu ia aprendendo mais, aprendendo. Era bem no começo da pandemia, quando o pessoal estava precisando bastante. Outros amigos também começaram a indicar meu trabalho e também eu consegui ir ganhando algo com isso, né? Reiki, vocês sabem, não é religião. Reiki é uma técnica japonesa que a gente canaliza a energia do universo e limpa os canais das pessoas, né? O centro energético da pessoa. Foi muito lindo, foi uma fase muito bonita, de muito crescimento, de transformações muito profundas, né? Eu lembro que durante o despertar, o que acontece bastante é da gente começar a ver que todas as pessoas que estão à nossa volta não são como são. São todas diferentes. A gente cria uma ilusão de que as pessoas são de alguma forma, mas elas não têm culpa de não serem o que a gente esperava que elas fossem, né? Então, o que eu não sei se eu posso dar conselho, que eu nem sei se eu sou se alguém pode dar conselho ao outro, mas o que aconteceu comigo, que eu acho que pode acontecer com as pessoas que estão despertando, é ficar um pouco frustrado de que as pessoas que a gente conhece da nossa família, quando você começa a ter um despertar espiritual, você começa a ver que elas não são daquela forma que a gente esperava que fosse. E a gente fica magoado. É um pouco meio infantil, né? Desejar que o outro seja como eu quero. Então, na primeira fase foi assim, uma não aceitação. Eu não acredito que ninguém é como eu esperava que fosse. Não, não é. Nem você. Logo mais eu iria ver que nem eu era daquela forma ali que eu pensava que era. Porque a gente está acostumado a olhar no espelho e pensar que a gente é aquilo ali, que a gente está olhando no espelho, mas não é nada assim. A gente é como se fosse uma cebola, né? E conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai tirando as camadas da cebola e quando você pensa que você se conheceu tudo, aí você vai vendo que não conheceu tudo. E geralmente aquelas coisas que mais nos irrita quando os outros falam, eles estão tocando em alguma verdade que a gente colocou bem embaixo do tapete, que a gente não quer ver de forma alguma. Então comecem a prestar atenção aí, geralmente as coisas que a gente se irrita quando alguém fala, ou a gente se irrita muito no outro, né? Ai, o outro faz aquela coisa que eu odeio. Aquela coisa que eu odeio certamente faz parte de você e você não quer ver. É algo que está muito escondido e que você odeia e você não aceita no outro o que está em você. Então é um processo bem longo assim. Após estudar essas terapias de Reiki, né, me tornar mestre reikiana, eu fui estudar radiestesia. Eu fui fazer radiestesia, que é uma técnica que você mede a energia do ambiente, da casa, das pessoas, de qualquer coisa. De um terreno, por exemplo, você pode medir a energia ali, ver como que é e limpar essa energia também. Em seguida, após a radiestesia, eu fiz um monte de curso, eu vou falando para vocês, quem tiver interesse também, aí vai pegando as dicas. Em seguida, eu fui estudar, após a radiestesia, psicanálise e espiritualidade com a Márcia Marins. Por quê? As pessoas vinham fazer reiki e elas tinham necessidade de conversar. Eu via que muitas delas tinham necessidade de conversar e eu não estava tendo essa base, né, para entender sobre a psique das pessoas. Então eu sentia a necessidade de estudar psicanálise juntamente com a espiritualidade, porque esse tipo de estudo aprofunda mais a psique, né? Vendo a psique com a espiritualidade. Foi muito lindo também, esse curso foi um curso bem profundo, que eu me conheci melhor também. A gente vê aquele lado nosso que está na sombra, né? No subconsciente, a sombra é o subconsciente, que a gente normalmente não quer ver, né? Entende melhor aí as neuroses que existem, né? Na mente do ser humano, é bem bacana. E daí eu também pude dar um atendimento melhor para as pessoas. Em seguida, depois da psicanálise e espiritualidade, eu estudei PNL, que também eu percebi que dava também para dar um melhor atendimento para as pessoas, né? Para quem estava querendo um rumo assim. Após a sessão de reiki, eu conseguia também dar esse empurrãozinho na pessoa, essa motivaçãozinha ali. Estudei PNL, depois eu estudei... E que eu estudei, gente, foi um monte de coisa. O curso da Elaine Ourives, da Holococriadores, né? Esse curso famoso aí que todo mundo fala, é muito bom mesmo, gente. Claro que você tem que ter os pés no chão e saber que
A gente só materializa, gente, aquilo que está dentro do nosso propósito de vida. Então não adianta a gente ir lá e falar assim, ah, eu quero materializar que eu vou ganhar na loto. Se ganhar na loto vai fazer com que você se perca totalmente do teu propósito de vida, pode ser que você não vai conseguir não, tá? Só um exemplo aqui. Então, muitas vezes a gente fica querendo materializar alguma coisa e essa coisa vai fazer com que a gente se perca totalmente. Então, às vezes a espiritualidade nos protege de materializar alguma coisa que vai nos fazer mal futuramente, tá? Mas me ajudou bastante, me tirou os bloqueios que eu tinha na minha cabeça. Eu tinha medo de fazer vídeos para passar conhecimentos. Esse curso me ajudou bastante. Durante o curso da Andressa Molina, consegui materializar várias coisas também a nível material, né, a nível espiritual também. Então, começou, o meu despertar espiritual começou com esse dom de ver o subconsciente das pessoas. Em seguida, eu comecei a sentir, antes da pessoa chegar para fazer a sessão de Reiki, eu sentia o que ela tinha. Por exemplo, uma vez chegou uma moça no portão e eu comecei a sentir a dor que ela estava na bexiga. Às vezes chegava antes da pessoa que iria chegar para fazer a sessão de Reiki, eu sentia já os obsessores que estavam com ela. Aí eu já começava a me sentir mal. Eu comecei a sentir isso muito forte, isso daí. Em seguida, eu queria falar uma parte aqui de uma parte lá do comecinho, quando eu comecei a trabalhar com Reiki. Meus pais me deram uma casinha que tem no fundo da casa deles para trabalhar, e eles são da igreja evangélica. E eles me deixaram trabalhar com Reiki no fundo da casa deles, só para vocês verem que muitas vezes o que dizem, generalizam, né, sobre as pessoas que são de uma certa religião, que não gostam de outra. Não é todo mundo assim. Meus pais, por exemplo, eles aceitaram eu trabalhar lá no fundo, com uma técnica que vá um pouco contra a religião deles, né? E eles aceitaram com o maior amor do mundo, sem nenhum preconceito, com todo o respeito do mundo, e eu sou grata a eles eternamente por esse gesto, porque se não fosse aquele cantinho lá para mim trabalhar, não teria como começar. Então, eu faço questão de falar isso daqui, porque para que não generalizem sempre, porque nem todo mundo é igual. Bom, depois eu estudei humanoterapia com a Andressa Molina, porque eu comecei a sentir a necessidade, gente, de saber o que é que estava por trás mesmo de todo o meu subconsciente. Porque até então, quando você começa a estudar a espiritualidade, o que acontece? Ai, eu tô batendo na câmera aqui. O que acontece, gente? A gente começa a achar um pouquinho que a gente é o alecrim dourado da situação. A gente começa a achar, ai, eu tô iluminada, sou perfeitinho da situação. Aí, quando você vai estudar sobre as sombras, sobre a parte oculta, que é a parte que fica dentro do subconsciente, que a gente não quer ver, você vai vendo que você não é essa flor toda não, que você pensa que isso aí é não, criatura. Mas, como se a espiritualidade falasse assim pra você, abaixa essa bola aí, que isso não é tudo isso não, calma aí. Aí, gente, fui estudar o curso Humanoterapeuta da Andressa Molina, né? Que é um curso maravilhoso também, gente, pelo amor de Deus. É um curso, assim, profundo, eu não sei se foi assim para todo mundo que estudou, que fez esse curso, mas para mim foi muito, muito, muito profundo, porque ele explica ele não é uma coisa assim, vamos supor, eu vou te explicar só um pedacinho aqui da espiritualidade, não, ele explica tudo, ele é bem completo, e ele explica, dá uma base boa, assim, para você entender como cuidar dessa parte espiritual. Olha, a gente vai mostrar como é que você se olha para dentro, lá no teu subconsciente, para você parar de mimimi, parar de achar que você é santo, parar de achar que você é melhor que os outros, e você vai olhar bem o que está lá dentro de você. E aí esse curso ele mostra tudo que está gravado no teu inconsciente, pode ser traumas, traumas trazidos de outras vidas. E aí eu fui fazendo essa limpeza durante o curso em mim mesma. Teve um período que eu fiquei fazendo essa limpeza que se chama limpeza das sombras, durou uns 3 meses. Gente, esses 3 meses eu só chorava, porque é muita limpeza, muito profunda, muito profunda. Normalmente as pessoas começam a fazer essa limpeza e param, que é bem difícil.
eu fiquei uns 3 meses chorando praticamente, chorando dentro de casa, fazendo essa limpeza. Nossa, foi muito difícil. Graças a Deus, na época, eu tava com um projeto de lançar um curso, então eu fazia a limpeza da sombra e depois tinha esse projeto de lançar o curso, que também me jogava para cima um pouco, de lançar um curso que também estava sendo passado pela espiritualidade, que é o meu curso de alinhamento ao propósito de vida, que na época eu tinha uma sócia que se chama Isabela, que eu vou ser grata para ela, por ela eternamente, ser grata a ela, né? Vou ser grata a ela eternamente, porque se não fosse ela, eu não teria conseguido passar por esse momento tão difícil da minha vida, assim. Que foi esse momento de limpeza da sombra, o momento de lançar um curso, o momento de aprender a lançar um curso. Eu estava fazendo outro curso, que era para aprender a dar mentorias sobre a espiritualidade, sobre propósito de vida e sobre a questão profissional também. Então, eu ainda estava fazendo lives à noite para passar todo o conhecimento que eu estava recebendo. Porque o que acontece? Quando você começa a receber muito conhecimento e você não passa para frente, você sente uma carga enorme em cima da tua cabeça. Parece que você vai assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Ou o conhecimento morre em você, porque a gente tem um limite de tempo para guardar tanta coisa dentro da nossa cabeça, ou você passa para frente. Só que o que aconteceu? Eu estava num momento de transição da minha vida muito forte, então eu tinha que lidar com a mudança que eu tinha feito de país, de amigos, de casa, de cultura, e as pessoas exigindo que você esteja feliz, que você esteja bem, que você... querendo ou não, muitas pessoas me perguntavam também, das que moram fora, o que você tá fazendo aí? Vai rolar isso aqui, não sei o que lá. Então, uma cobrança enorme, assim, dentro de mim também. Meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Voltei pro Brasil, tô começando do zero. E eu, graças a Deus, eu sou meio doida nisso daí, gente. Eu focada até hoje, eu tô assim, cara, eu quero saber a verdade. Eu quero saber a verdade desse mundão nosso aqui. O que eu tô fazendo aqui nessa vida, da onde eu vim, pra onde eu vou, o que vai acontecer, qual que é o meu propósito de vida. Focadíssima, assim, a ponto de, às vezes, eu pensar, gente, será que eu não tô doida, não? Acontecia. Então, se passava isso na minha cabeça, imagina na cabeça dos outros que me via trabalhando lá em Ibiza, no meio de um monte de povo famoso, no meio da galera top, como dizem eles, né? E eu, fechadinha aqui no meu apartamento, estudando espiritualidade sem parar, na cabeça dos outros. Eu já tinha endoidado faz tempo, né? Bom, então, o barulho da cadeira aqui, gente, que é horrível. Então, aí fui fazer essa limpeza das sombras com esse curso Humanoterapia. Enquanto eu fazia o lançamento desse curso Alinhamento ao Propósito de Vida, fiz o lançamento do curso, depois terminei esse curso da Humanoterapeuta. E aí, gente, eu dou risada porque contando assim faz coisa de doido. E aí, gente, eu senti uma necessidade, eu falei, gente, eu tava fazendo muitos vídeos, muitas lives, e as lives eram assim, de coisas que eu tinha acabado de aprender, que eu queria repassar, porque eu não queria que se perdesse, né? Eu falei, cara, se for útil para 2 ou 3 pessoas já tá bom. Então eu comecei a sentir uma necessidade de fazer, da ação, porque eu estava trabalhando com terapias, mas eu já estava fazendo online, porque já não podia, estava num período da pandemia que já não podia entrar muita gente em casa, né? Então eu estava fazendo atendimento todos online. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de frequentar as pessoas, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Estamos aqui no meio da pandemia. E eu comecei a sentir uma necessidade, gente, enorme, de desapegar, do desapego. Bom, aí foi ficando isso na minha cabeça, como é que eu vou desapegar? E eu tava fazendo um curso já depois dessa cursaiada toda que eu tinha feito, do Hélio Couto, que é Caminho das Palestras 1 e Caminho das Palestras 2, é gratuito, gente, no site dele é heliocouto.com. Tem lá, gratuito, 150 horas de curso gratuito, hein? De física quântica. E eu queria colocar aquela coisa toda em prática. Eu falei, gente do céu, eu não vou ficar ouvindo esse monte de coisa maravilhosa que o povo tá vivendo, materializando, esse monte de coisa aqui dentro do apartamento, atendendo online. Eu falei, santo Deus, eu quero viver isso aí tudo também. E aí, gente, o universo maravilhoso do jeito que é, né? Ele pareceu pra mim um voluntariado
lá na Bahia para fazer. E eu estou em São Paulo, né, em Campinas. Falei, meu Deus do céu, eu já tinha gastado o dinheiro todo que eu tinha guardado da Europa com curso, né? Investi pesado nos cursos, vocês sabem que é caro esses cursos. Caro não, é o justo, né? Caro não, é ótimo. Aí tá, eu falei, meu Deus do céu, agora eu tava sentindo de ir pra Bahia fazer voluntariado. Bom, eu falei, o que que eu vou fazer? Tô falando pra vocês fazerem igual não, tá gente? Só tô contando a minha experiência de vida, como foi. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que pode ter passado por isso ou não. Eu não tô falando nem que é certo nem que é errado. Tô falando o que eu passei, a minha vivência. E, e é só o primeiro vídeo que eu tô contando assim, porque não acabou ainda não, tá gente? Então, aí eu senti, deixa eu ver onde é que eu tava. Ah tá, tinha terminado de fazer o curso Humanoterapia, lançar o curso. Aí eu tinha feito o curso do Hélio Couto, né? Os cursos do Hélio Couto. E tinha um livro que eu tava lendo também que eu queria falar, mas esqueci, que foi maravilhoso. Me dizia tudo o que fazer a cada momento. Porque durante o despertar, até o livro que cai na tua mão é aquele livro certinho que você tem que ler naquele momento. As coisas vão se encaixando, assim, é maravilhoso. Bom, eu comecei também uma coisa que aconteceu diferente, que foi sobre os dons, né? Os dons não chega tudo de uma vez assim pra gente, pelo menos no meu caso. Tem gente que já nasce com um dom, tem gente que vai desenvolvendo. Então, no meu caso, eu comecei a ter o dom da incorporação também, que no começo eu ficava com um pouquinho de medo, de receio, e depois ia aceitando, eu não sabia se aceitava, a gente tem medo mesmo. Outra coisa que aconteceu durante esse curso da humanoterapia, da Andressa Molina, eu aprendi a fazer encaminhamentos de espíritos. Porque o que acontecia? Quando eu fazia só o reiki, eu fazia o reiki, a vibração da pessoa fica mais alta, só que às vezes, se tem um espírito perto da pessoa que está pedindo ajuda, normalmente esses espíritos, alguns não sabem nem que morreram. São espíritos que não acreditavam em Deus, ou não tinham muito conhecimento, não aceitaram que morreram, né? E eles ficam atrás daquela pessoa, às vezes nem por má intenção, alguns por má intenção sim, né, no caso dos obsessores, mas outros porque nem sabem por que estão ali, simplesmente por afinidade. Então depois nesse curso da Andressa Molina eu aprendi a fazer o encaminhamento dos espíritos, comecei a fazer encaminhamento dos espíritos e foi aí também que durante essas viagens que eu fui fazer, que eu vou contar agora, em cada lugar que eu passava, eu ia fazendo encaminhamento dos espíritos. Então, eu acho que nada é por acaso. Tinha lugares que eu chegava, tinha espíritos que estavam ali há anos e eu fazia encaminhamento dos espíritos. Bom, eu fazia encaminhamento, também fazia atendimento com essa mesa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Que é a mesa quantiônica, que mostra afinidades, né? Das pessoas com outras pessoas, a afinidade de um trabalho, por exemplo, as pessoas tinham dúvida, será que eu entro nesse trabalho ou fico nesse? Será que eu vou morar com essa pessoa, dividir o aluguel com essa pessoa ou não? Então foi um trabalho legal também que eu fui fazendo com essa mesa aqui. E aí eu comecei a sentir a necessidade, gente, de ir pra Bahia fazer voluntariado. E aí eu vi um local que estava precisando de voluntários para trabalhar no meio da roça, tá? No meio da roça mesmo. Aí eu fui, só que eu não tinha como ir pra Bahia. Aí eu vendi meu carro, eu comecei a sentir uma necessidade enorme de desapegar. Comecei a vender, eu tinha trazido da Europa algumas coisas de valor, como um Rolex, eu tinha um diamante também, que era da época que eu tava namorando e tal, que eu tinha ganhado, namorando com um italiano lá. E eu tinha trazido essas coisas, tinha trazido algumas coisas de valor também, como calçado, roupa. Gente, eu juro por Deus, eu não tô falando pra fingir que eu sou boazinha ou sei lá o quê. Essas coisas foi pesando, assim. Parecia que cada objeto desse pesava 100 quilos, assim, estando dentro de casa. Conforme eu fui expandindo a minha consciência, eu sentia como se cada coisa pesasse, como se, uma coisa muito estranha, é como se pesasse mesmo. Então eu fui sentindo a necessidade de me desfazer de todas essas coisas. Ainda não sei se isso foi o certo que eu fiz, hein, gente? Tô falando que é certo, não. Pode ter sido uma crença minha também. É só que eu só tô contando a minha vivência, tá? Não tô falando que ninguém tem que fazer isso, não, pelo amor de Deus.
aí eu fui sentindo a necessidade de me desapegar de tudo quanto é coisa que eu tinha. Me desapeguei de sapatos, roupas, móveis, alguns móveis. Eu fiquei só com algumas peças de roupas. Eu lembro que eu fiquei com tênis, uma sandalinha e um sapato. Algumas coisas assim. Um chinelo e tal. Blusas. Eu tinha aquelas blusas peludonas que eu tinha trazido dos Estados Unidos também. E, gente, eu vendi tudo. Me desapeguei de tudo. Doei um monte de coisa. Doei muita coisa, muita coisa, muita coisa. Aí eu comecei a sentir a necessidade de fazer algo, eu tinha que fazer algo. Aí fui fazer esse voluntariado na Bahia, vendi meu carro para comprar passagem também. E não é muito incentivador minha história não, mas é a minha história, eu vou contar. Porque eu acho que pode sentir, sei lá, se alguém estiver passando por isso vai achar até graça. Bom, aí eu fui pra Bahia, gente, comprei a passagem, fui pra Bahia e fui fazer um voluntariado na Chapada Diamantina, num sítio, lá no sítio, tá? Quando eu cheguei em Salvador, porque eu fiquei 3 dias em Salvador para depois ir pra Chapada Diamantina de ônibus. Cheguei em Salvador, que depois minha ficha, eu acho que a parte racional minha foi falando, meu Deus do céu, o que você tá fazendo na sua vida, menina? Eu via que a minha família tinha ficado tudo preocupado, todo mundo meio preocupado, mas eu tava tão assim focada, eu falei, não, eu quero fazer isso, eu quero viver isso, eu tô sentindo, a minha alma tá pedindo pra mim fazer voluntariado. E eu precisava viver isso. Bom, fui, né? Mas eu vou contar a verdade pra vocês não pensarem que eu sou assim, a heroína que foi embora sem medo. Não, quando chegou em Salvador, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô fazendo a coisa certa? Vendi tudo minhas coisas. E agora? Misericórdia. Aí tá. Peguei. Quando eu tô indo pra levantar... uma coisa que aconteceu que foi engraçado. No dia que eu tinha, teve uma noite, na última noite em Salvador, que no dia seguinte eu tinha que acordar às 6 para pegar o ônibus para ir para Chapada Diamantina. Eu não dormi a noite inteira. A cada meia hora meu cérebro gritava assim, help me, help me. Falava help me, me ajude, me ajude. Eu falei, que estranho, a cada meia hora vinha um grito falando help me. Mas era a minha própria cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu tô doida mesmo. Aí tá, peguei o ônibus, fui pra Chapada Diamantina. Só com a mochila, já uma mochila nas costas, uma malinha bem pequenininha. Aí tá. Quando eu tava no ônibus, comecei a me sentir mal, meu corpo doía todo, uma dor muscular, dor nos ossos, uma coisa horrível. Cheguei lá na Chapada Diamantina sem conhecer ninguém, aí eu fui sozinha. Fiquei esperando a dona do sítio lá vir me buscar, que é um amor de pessoa. Aí ela veio me buscar, um carrinho simples, tal, cheio de amor pra dar. E aí ela falou, você espera aqui que eu vou ter que fazer a compra do sítio e depois a gente segue pro sítio. Aí fiquei lá esperando, eu tremia assim, de febre. Fiquei lá esperando, ela demorou umas 3 horas pra fazer a compra do sítio, porque eles faziam compra uma vez por semana. E aí, pra levar todas as coisas e tal. E depois, quando ela foi subir pro sítio, já era noite, já não tinha mais o sol. Eu lembro que eu tava tremendo de febre, assim, e ela me falou assim, você tá sabendo que no sítio não tem energia elétrica, né? E eu não tava sabendo, não tinha visto essa parte escrita lá no site dela. Eu falei, meu Deus do céu, não tem não? Eu falei, não tem problema, tô aqui. Eu pensei assim, ai meu Deus do céu, eu só penso em chegar em casa, não vejo a hora de chegar nesse sítio logo pra me deitar, dormir, uma canseira. E aí, ela falou assim, você tá sabendo também que não tem geladeira, né? Eu falei, eita, nossa, eu tô sabendo não, mas tudo bem. Eu não tinha visto direito as informações sobre o voluntariado, ela tinha metido a cara e ia. Aí depois ela falou, você tá sabendo também que não tem Wi-Fi, né? Eu falei, santo Deus, misericórdia, Senhor Jesus, onde é que eu fui parar? Eu tive que amarrar meu burro. Ai, meu Deus do céu. Aí tá. Aí quando a gente foi andando com a caminhonete, pensei que a caminhonete ia parar bem na frente do sítio. Não, menino, a caminhonete parou longe. Ela falou, então o carro só vai até aqui. E aí daqui pra lá, pra chegar no sítio, a gente vai ter que passar dentro de um riozinho. Eu falei, pronto, misericórdia. Eu saí lá da cidade. Aí eu, misericórdia, medrosa, né? Eu tava. Aí vai eu com a malinha na cabeça, com a mochila pra chegar nesse sítio, gente. Gente do céu, à noite. Eu sei, tremendo de febre. Aí tá.
veio um rapaz lá do sítio para ajudar eu a passar. Atravessamos o riozinho, para chegar no sítio tinha que atravessar esse riozinho de outro jeito. E aí não tinha ponte em cima do riozinho, tinha que passar dentro dele. Aí eu atravessei, chegamos lá no sítio, eu morta assim, já fui pra cama. Bom, deitei, comecei a passar mal, passei mal uma semana mais ou menos, gente. Uma semana o pessoal me cuidando de mim, um amor, ô povo amoroso, misericórdia. Só que tinha uma cobrança muito grande em cima de mim, assim, caramba, eu vim aqui fazer voluntariado e não tô fazendo nada, tô com as pernas pra cima, minhas pernas ficaram toda roxa, meus braços ficaram todo roxos, as veias assim, ficaram como se eu tivesse aquelas veias estouradas no braço, ficaram todo roxo, 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 roxo. Eu acho que um pouco, gente, isso eu atraí pra mim por causa dos meus medos. Meu medo é tanto que atraiu, né, isso daí. Bom, depois de uma semana que eu tava mal mesmo, minhas pernas foram inchando, assim. Aí eu falei, gente, acho melhor. Eles me davam chá, tudo quanto é tipo de chá, só que não tava adiantando. Falei, gente, eu acho que eu vou ter que ir para um hospital, não vai ter jeito não. Aí só de pensar que eu tinha que atravessar aquele riozinho de novo para ir para o hospital, eu já também falava, ai não, vou dar mais chá. Aí tomava chá, aí não adiantava. Aí, meu Deus do céu, aí tive que atravessar o riozinho de novo, eles me deixaram no hospital, né, depois de uma semana. Aí o médico falou que eu tava com dengue, era dengue. E aí que ele falou, agora você vai ter que ficar com as pernas para cima mesmo, não pode se mover, porque foi uma dengue muito forte que eu tive. Eu não podia fazer esforço nenhum. Aí eu fiquei lá, me recuperando, mas me recuperei até rápido, porque depois acho que de 3 dias eu já tava boa. Gente, depois que essa dengue passou, desculpa que eu bati aqui na câmera, depois que essa dengue passou, me deu uma força, eu falei, gente, eu vou plantar mandioca, vou fazer qualquer coisa. Aí fui pra esse mato, assim, força assim, dentro da minha cabecinha de quem mora na cidade. Quem é da roça mesmo, eu acho que ele tava achando que eu tava fazendo corpo mole. Mas na minha cabeça, assim, me deu uma força. Eu falei, não, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero fazer tudo. E aí, gente, fui pra fazer os trabalhos da roça, né? Que era plantação, ou colheita, ou... Tinha várias coisas pra fazer lá. Gente, vocês não têm ideia. Parece coisa de doido, parece que dá medo. Dá medo. E o pessoal tomava banho no rio preto. O rio era preto, a água você não via o fundo do rio, porque por causa das folhas, por causa da coloração da folha, o rio ficava preto, mas ele não era sujo não. Ixi, eu demorei para entrar naquela água, o povo tem que entrar na água, que o rio cura tudo. Eu falei, Deus me livre entrar nesse rio. Tá, custei entrar nesse rio até que eu falei, ai misericórdia, como é que eu não vou estar no meio do mato e não entro no rio? Aí tá, entrei no rio, morrendo de medo. Mas entrei. Então tá. Aí tá, gente. Aí entrei nesse rio, aí eu, ai que maravilha. Eu descobri que o rio equilibra os chakras, equilibra a nossa energia. Eu senti uma coisa tão linda que eu sentia no reiki, lá no rio. Falei, misericórdia, eu perdendo o rio aqui, gente. Aí tá, fui trabalhar na roça lá. E depois, era assim, a gente trabalhava das 7 ao meio-dia. Tem uma barulheira aqui de umas crianças aqui. Mas eu continuava falando. A gente trabalhava das 7 da manhã ao meio-dia. E depois do meio-dia o pessoal saía para fazer trilha e tal. E eu tava muito focada, assim, que eu queria ajudar. Então eu trabalhava na roça das 7 ao meio-dia. E depois à tarde eu sempre oferecia uma terapia para algum voluntário que já tava lá. Então, isso depois eu fui vendo que me desgastou um pouco, porque eu não curti tanto quanto os outros que estavam lá, porque toda tarde eu tinha uma terapia pra oferecer, né? Mas eu tava assim, eu tava fazendo porque eu queria, ninguém me pediu isso. Aí eu oferecia, cara, a conexão que a gente tem num lugar que era bem no meio do mato mesmo, gente. As casas ficavam assim e as árvores eram muito maiores que as casas. Então a casa era engolida praticamente pelo mato. As casas ficavam assim, e aquele matagal, essa coisa mais linda. Gente do céu, aí o povo falava, vamos fazer trilha, não sei o que lá. Eu falava, gente, peraí que eu não vi essa árvore aqui ainda. Bem coisa de povo, de cidade, né? Eu, peraí que eu tô ainda admirando as árvores daqui, peraí, calma. Aí eu comecei a fazer terapia pro pessoal que vinha fazer voluntariado ali à tarde. Foi muito lindo, que também eu comecei a ver a gente começou a perceber que alguns de nós se conhecia de vidas passadas, que outros ali se conheciam de vida passada. Se criou uma conexão tão linda com aquele pessoal do voluntariado. Todo mundo chegou ali sozinho, ninguém veio com ninguém.
todos tinham chego ali sozinho, todo mundo com essa intenção de expansão de consciência, de ajudar. E ali eles faziam permacultura, que é um jeito de plantar sem fazer danos à natureza, né? É muito lindo, eles têm um respeito pela natureza muito lindo. E decidiram viver dessa forma, né? No meio do mato mesmo, e sempre tem gente que quer ir lá e faz questão de ajudar, né? Porque você cresce muito estando ali. Você vê coisas que... Gente, não tinha luz. É impressionante como a gente acha tudo normal, né? É normal ter luz, é normal ter água. Não tinha luz, não tinha geladeira, então tudo que você cozinha num dia você tem que consumir naquele dia, não deixa nada pro dia seguinte. Eu lembro que uma vez a gente foi num sítio do lado e a gente apertou a campainha e eu acendeu a luz e eu falei, uau! Eu olhei pra luz, parecendo que tava olhando pra um eclipse, sei lá o quê. Eu, uau, olha, tem luz, que legal! Porque lá não tinha luz, né? Aí, nesse local, teve um dia que eu tive uma visão muito linda, quando eu tava lá na Bahia. Teve um dia que eu... Vai parecer que é coisa pra dar medo, mas não dá, de mim não deu medo, porque foi lindo. Eu vi uma imagem de um senhor, que eu não sei até hoje se era o Preto Velho, né? Que é um desses espíritos muito sábios e amorosos que tem, né? Eu tava dormindo e de repente eu vi uma imagem dele como se ele tivesse 2 metros de altura e ele veio e fez assim pra mim. E da hora que ele fez assim, a minha janela abriu do quarto. E aí eu fechei a janela, não tinha ninguém. E no dia seguinte, quando eu fui fazer a terapia de uma moça, foi fazer pra ela, eu lembro que eu tava falando da força dela, que ela não enxergava a força dela, né? Eu tava canalizando, né? Tava canalizando o que o mentor dela estava passando. E ele estava falando da força dela, você tem muita força. De repente, gente, deu um redemoinho bem na onde eu tava, as árvores, caiu um galho pra tudo quanto é lado, uma coisa de louco, só onde a gente tava, e não caiu um galho em cima da gente, só em volta, assim, já. A hora que a gente tava falando da força, foi uma coisa bem assim forte, a gente ficou assim, uau, que coisa doida. Ah, nesse local também aconteceu, depois eu aceitei fazer a trilha lá, uma trilha bem pesada, bem difícil. A gente tinha que escalar umas pedras bem altas, como se fosse 8 andares de prédio, sabe? Pra chegar no local. E eu ali fui vendo que a força da mente... Cara, quando eu parava um pouquinho pra pensar, ai, tô cansada, eu começava a ter falta de ar, começava a ter bronquite, que eu tenho bronquite. E quando eu focava, não, eu tenho força, a dor desaparecia tudo e eu tinha força. Então todos os dias nesse sítio foi uma coisa linda, assim, muito especial pra mim, esse período que eu fiquei nesse sítio. Foi lindo, teve um dia que a gente tava andando, aí você vê cobra passando, é muito, muito comum você ver isso lá. E você vê que a natureza também não vem pra cima de você pra te fazer danos assim, se você não ataca, né? Se você não faz mal. Foi muito lindo, foi muito lindo. Tive várias revelações assim, estando lá nesse sítio, porque quando você tá num local onde é tudo natureza, eu acho que facilita mais, sabe, a nossa conexão com a espiritualidade. Pelo menos eu senti isso. Depois de lá, gente, uma coisa que aconteceu legal lá também, foi que no dia que eu cheguei lá para fazer voluntariado, tinha uma menina que também é de Campinas, eu sou de Campinas, que tinha chego no mesmo dia que eu, e por coincidência a gente tinha, coincidência não, com certeza a espiritualidade fez isso, que acontecesse isso. A gente tinha marcado para fazer um outro voluntariado, num outro lugar que era 7 horas de lá, no mesmo dia, para começar o mesmo dia. Olha que incrível. Outro sinal, né? Porque eu cheguei lá, na verdade eu não queria sair mais de lá, ela também não. Só que daí a gente falava, cara, mas não foi por acaso que a gente entrou... Ai, desculpa, gente, bati de novo na câmera. Não foi por acaso que a gente chegou num voluntariado no mesmo dia, sendo nascida na mesma cidade, e a gente marcou para ir pro próximo voluntariado no mesmo dia, no mesmo local, tipo assim, numa ilha. A gente ia para Boipeba, que é uma ilha longe, difícil de chegar, gente, difícil demais. E aí a gente só foi porque a gente falou, não é possível, a gente tem que viver alguma coisa lá, porque não é possível isso. Aí a gente foi juntas,
para essa ilha, que é bem difícil chegar sem pegar um barcão bem grande de Salvador até lá. Primeiro você tem que fazer 7 horas de carro, de ônibus, depois você tem que pegar um barcão daqueles que levam carro e tal, depois você pega um barquinho, depois você pega um outro ônibus, depois você pega outro barquinho, outro barquinho que chega lá na ilha. É bem difícil chegar e poucas pessoas vão para lá, então lá as praias são desertas. Lá nesse lugar eu fui fazer voluntariado. Eu sinto que todos esses voluntariados que eu fiz viajando, que eu passei praticamente 1 ano fazendo voluntariado pelo Brasil assim, é que eu tinha que passar a experiência de se colocar no lugar do outro. Porque assim, eu fui muito nova para a Europa, então os empregos que eu consegui lá sempre, graças a Deus, eu ganhava bem. Então, conforme eu fui tendo a expansão da consciência, eu acho que como se a espiritualidade falasse assim para mim: eu quero que você viva todos os tipos de... Todos não, né? Alguns tipos de emprego para você se colocar no lugar do outro. Não que eu faltava com respeito com ninguém, que eu sempre fui muito amorosa com os trabalhadores e tal. Mas eu precisava estar no lugar deles, no lugar daquele que planta, no lugar daquele que colhe. E depois eu fui trabalhar de balconista lá em Boipeba, em uma pousada que não tinha condições de pagar para as pessoas, né? Então eles ofereciam um lugar pra gente dormir em troca do voluntariado. E aí nesse lugar, gente, esse lugar tinha uma experiência linda. As praias lá são desertas, a coisa mais linda do mundo. Eu aprendi a fazer trilha sozinha. Você imagina você andar horas assim, você chegar num lugar na praia que não tem ninguém, só tem você. Eu falei, meu Deus, como eu cresci, como eu parei com aqueles medos meus, né? Alguns medos, né? E aí, um dia aconteceu uma coisa muito especial. Eu estava caminhando pelas praias de Boipeba, maravilhosas, e eu canalizei uma música que eu vou cantar um pedacinho pra vocês, porque é linda, achei linda. Essa música, quando eu canalizei essa música, eu tinha uma visão. Eu ouvia um coral de pessoas que eram negras. Me parecia muito aquelas famílias americanas, sabe? De coral, que cantam coral nas igrejas evangélicas. E a coisa mais linda. Então eu via esse coral cantando. E eles falavam, era mais ou menos assim, vou tentar cantar. Toda vez que eu tentei cantar, o povo dá risada. É assim, o coral falava assim: confia na força de Deus. Eu vinha pra mim falar essa parte, e depois o coral atrás, que eu via, falava assim. Eu via através de uma tela mental, não era que eu via assim. Tava caminhando na praia e via. Então falava assim: confia na força de Deus. Aí eu ouvia esse coral dizer: só confia, confia na força do universo. Só confia, confia na força da luz. Só confia, confia na força do mar. Só confia, confia na força da criança. Só confia, confia na força do universo. Só confia, confia na força da fé. Só confia. Gente, assim ia. Eu não sou entonada, eu canto mal pra caramba. Só pra vocês entenderem que durou 1 hora essa música na minha cabeça cantando lá. Que falava só confia, confia em várias coisas. Aí falava confia na força de uma coisa, confia na força da outra, confia na força dos estudos, confia na força dos espíritos, confia na força de Deus. Lindo. Aí tá, chorei esse dia, emocionada. Nesse local, em Boipeba, eu chegava a chorar com a beleza da natureza, que eu falava, gente, como Deus é perfeito. E eu assim, porque quando eu deixei tudo na Europa para vir morar no Brasil, eu abri mão de vários lugares bonitos para estar, né, para ficar dentro de casa estudando espiritualidade e atendendo as pessoas. Mas depois Deus me recompensou de uma maneira tão linda, né? Cara, eu fui parar num lugar que eu nunca imaginei nem que existia no Brasil, como Boipeba, que é lindo, uma ilha deserta, difícil de ir. E assim, tudo perfeito. Eu fui lá, um lugar maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E esse presente lindo, foi essa música canalizada, maravilhosa. Bom, depois daí, eu fui para Itacaré, outro lugar também que me conectei muito com as pessoas. Eu tive vários sinais espirituais. Cheguei lá, também tinha muita limpeza espiritual para fazer. Nesse local que eu fazia voluntariado, todos os dias eu tinha que fazer limpezas espirituais de espíritos que estavam ali, que precisavam ser encaminhados. Foi assim, um pouco tenso também, porque era muito, muito, muito que tinha que fazer. E eu me senti bem sobrecarregada lá. Fiquei 3 meses em Itacaré.
Depois, ali também aconteceu uma coisa linda comigo em Itacaré, que foi bem especial. Eu tava passando de novo por aquele processo de limpeza das sombras, né? Que é aquele processo que você começa de novo a olhar para dentro do teu subconsciente e ver aquela parte de você que geralmente você nega. Então eu comecei uma limpeza bem profunda, me analisando, vendo o que eu não queria mais para mim na minha vida, mas não é muito consciente. Quando chega essas limpezas fortemente para você fazer, geralmente é coisas que você tava bem guardado embaixo do tapete que você não quer ver, né? E aí eu fui passando por esse período dessa limpeza e teve um dia que me convidaram para um lugar muito lindo que tinha sido usado, um lugar no meio da natureza, uma casa, tinha sido usado ali para fazer alguns rituais, né, de meditações e tal. E naquele dia, gente, naquela casa, eu falei assim, gente, eu vou ver o que eu tava começando a ter um processo comigo mesma que se chama corpo desperto, que é quando você tem um pouco de movimentos involuntários, geralmente acontece durante a meditação. Quando você vai meditar, o corpo mexe de alguma forma, geralmente é onde tem algum bloqueio, o corpo mexe, né? Então pode acontecer de você ir meditar quando você está passando por esse... É como se fosse uma desintoxicação de energia no corpo. Você vai meditar, o corpo mexe de alguma forma. O corpo dá umas batidas, sabe? E aí eu não estava entendendo muito bem. E nesse dia eu fui nesse local lindo, no meio da natureza também, nessa casa, que a energia era fantástica. E eu falei assim, eu vou começar a sentir o meu corpo e ver o que o meu corpo tá querendo dançar. Eu não vou ficar olhando os outros para ver se estão me olhando. Fechei os olhos, gente. Quando eu fechei os olhos, meu corpo começou a dançar assim, igual uma serpente. Começou igual uma serpente, assim, meus braços abriram, mas não era eu que tava abrindo o braço abriu sozinho. Comecei a dançar, 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 dançar. Eu dancei 4 horas, gente, eu não sou bailarina não, pelo amor de Deus, morro de vergonha. Comecei a dançar 4 horas, com os olhos fechados, eu ia assim, ó, dançando pela casa. Eu só sei que depois tinha uma professora de yoga lá, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, eu só tava dançando. E aí essa professora de yoga falou assim, que lindo, você despertou a Shakti. Eu nem sabia o que era. Ela falou assim, quer dizer que a Kundalini subiu. Kundalini é uma energia que fica parada aqui no nosso ventre e geralmente ela sobe quando você está nessa busca, você está aceitando olhar pro teu lado obscuro, o teu lado subconsciente, o lado que todo mundo nega ver. Então geralmente quando ela sobe é porque você teve merecimento de ter aquela energia se movendo de alguma forma. Tem algumas técnicas que incentivam a pessoa a subir a Kundalini, mas é uma coisa meio forçada, que eu não acho muito legal, porque depois talvez você não está preparada para o que vai acontecer depois, né? No meu caso, eu não forcei nada. Eu falei, eu vou ver o que o meu corpo vai sentir de dançar. E subiu a Kundalini, que é uma energia que ela faz um caminho assim para subir. E ela move teu corpo, não é um espírito, não é incorporação, não é nada, não é outro espírito que está dançando pelo teu corpo, é a tua própria energia que sobe a Kundalini e você começa a dançar. Gente, a coisa mais linda, meu corpo dançava bem levinho, tem até alguns vídeos no Instagram, se vocês verem lá, eu tô dançando dessa forma, bem, tá escrito corpo desperto. Bem lenta, bem tranquila, umas danças diferentes que não existe aqui nesse planeta, uma coisa bem diferente, lindo, coisa mais linda, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa linda, e essa energia não parou. No dia seguinte eu tava no quarto sozinha, e essa energia voltou, e eu comecei a dançar no quarto, dançando, 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 e depois, graças a Deus, gente, não parou ainda, porque assim, já faz alguns meses que eu não tô dançando. Mas depois nos outros lugares que eu fui fazendo voluntariado, quando eu tinha um tempinho, eu tava sozinha assim, eu me conectava com essa energia e ela vinha, não é uma energia externa, é uma energia interna que é tua, que normalmente a gente tem adormecida, que se chama Kundalini. E quando ela desperta, ela vai se mover dentro de você de alguma forma. Aí depois nos outros voluntariados que eu fiz, eu também senti essa energia. Quando eu tinha um tempo eu dançava, é o que me dava bastante alegria também. Bom, de Itacaré eu comecei a sentir uma certa necessidade de voltar para minhas origens, aí eu voltei, assim, vim voltando mais para esse lado, São Paulo.
Aí eu voei, peguei um voo até o Rio de Janeiro. Não, deixa eu contar uma coisa antes que é engraçada. Cara, eu tava procurando voluntariado lá na Bahia e não tava encontrando. O que eu tava já ia terminar a data de ir embora, né? E eu não encontrava, e a gente é teimoso, né? A gente, quando vê que as portas estão fechando, a gente quer teimar onde a porta tá fechada. E eu, não, eu quero um sinal, porque eu quero ficar aqui, amando a Bahia, apaixonada. E eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. E eu falei, ô universo, me dá um sinal que é pra mim ir embora. Gente, na casa que eu tava, tinha uma calçadinha assim, que era toda de madeira. Aí tá, pedi um sinal pro universo, eu enfiei o pé dentro de uma madeira daquela que tava podre, caí com a cara no chão, gente. Foi a cara no chão, não foi o corpo. Foi pá, caí com a cara no chão. Gente do céu, que meu corpo ficou todo dolorido, acabado, arrasado. Aí tá, fui no outro dia uma mulher fazer uma massagem com uma dor no corpo inteiro. E ainda não tinha entendido o sinal que o universo tinha dado, não. Tava bom, não. E eu ainda continuei, o universo me dá um sinal. Não tinha entendido, né? Aí, teimosa. Aí tá, fiquei pedindo um sinal de novo, gente. Não é que eu passei no mesmo lugar, enfiei o pé em outra madeira que tava podre e caí com a cara no chão de novo. 2 vezes. Gente do céu, aí que o corpo ficou acabado mesmo. Foi misericórdia, tá bom, universo, já deu, já entendi o sinal, não manda mais não, que eu já vou embora. Aí tá, o único lugar que tava, que eu encontrei voluntariado foi em Paraty. E eu não queria ir pra Paraty, na minha cabeça eu tinha que ficar na Bahia, tá. E depois que eu caí 2 vezes eu entendi. Aí peguei, fui pra Paraty, voei até o Rio, e do Rio eu fui pra esse voluntariado em Paraty, que era na casa de uma pessoa que resolveu viver bem no meio da montanha mesmo, e, e precisava de ajuda e tal. Era eu mais 2 voluntários, uma menina e um moço. Foi muito lindo, uma casa linda no meio da natureza, linda, linda, linda. Só que a única coisa é que nesse voluntariado, a gente estava bem no meio da natureza também. Só que era lindo, que era na topo de uma montanha. Só que o cara era bem naturalista, assim, ele gostava de deixar algumas janelas abertas. Tinha uma parte da casa que não tinha janela. Então os bichos entravam, assim, tipo... Mas eu tive uma conexão muito grande com a natureza ali. Os bichos entravam à noite, ele falou que já tinha entrado cobra e tal. A gente não aconselha ninguém, pelo amor de Deus. E aí eu fiquei poucos dias nesse lugar por causa disso. Que era muito aberto, assim, muito no meio da natureza. Eu falei, não, tá bom, já chega a caída que eu tive lá na Bahia pra entender. Aqui eu já entendi já. Aí eu peguei e mudei de voluntariado lá em Paraty mesmo, fui pra outro lugar, onde aconteceu uma coisa muito linda também. Eu fiz voluntariado com um menino lindo, mas sabe quando eu falo lindo assim? É lindo a alma da pessoa. Lindo, uma pessoa bem jovem, gente, que engraçado. Eu faço questão de falar isso aqui, porque às vezes a gente fala assim, esses meninos dessa geração não sabem nada. E eu fui fazer um voluntariado com o Vini, que é um rapazinho que tinha 18 anos. E sabe quando eu conseguia enxergar a alma dele? Eu falava, meu Deus, esse menino é tipo um anjinho, lindo, uma pessoa linda. Que também com 18 anos tinha sentido de fazer voluntariado. E que, por exemplo, ele tinha umas coisas bem lindas nele, que ele ia pescar de dia para comer o que ele tinha pescado à noite. E eu aprendi muito com ele também. Uma das coisas que eu aprendi, eu tinha medo de entrar na água com caiaque, sabe? Pra navegar lá na água. E um dia ele falou assim, vem que você vai perder esse medo. E aí eu entrei no mar, gente, era finalzinho da tarde, e fui andando de caiaque no mar, eu quase chorava. E ele falou, tá vendo? Ele com 18 anos, eu com quase 40, me animando. Ele, tá vendo que você vai conseguir? Eu falei que você ia conseguir. E eu no meio do mar, gente, sozinha assim, ele em outro caiaque, né? E eu lá navegando, perdi esse medo da água com um rapaz de 18 anos. Só pra gente calar nossa boca e achar que a nossa geração é melhor. Bom, isso aconteceu, foi muito lindo também. Tive muitas meditações muito fortes ali nesse voluntariado em Paraty. De Paraty, depois de Paraty, eu fui para Extrema, em Minas Gerais. E aí foi Extrema mesmo, voluntariado. Em Extrema, eu fiz um voluntariado que eu fui para dentro de um parque ecológico. Só que eu pensei que eu ia chegar lá e ia ter umas 20 pessoas. Só era eu e outra moça. Dentro do parque ecológico, eles precisavam de pessoas para fazer voluntariado, para estar cortando ali aquelas gramas, né, o caminho das trilhas e tal. Cortando, arrumando um pouco lá o parque.
Então a gente foi, ficamos lá, lá foi muito forte mesmo a experiência, porque lá a gente chegou lá, primeiro que à noite eu comecei a sentir a energia da espiritualidade dentro da mata muito forte. Gente do céu, foi muito forte. Eu senti umas energias chegando e passava por mim e embora. E um barulheiro à noite. Eu pensava que quando você dormia no meio de um parque ecológico, você ia ouvir só os passarinhos. E os passarinhos gostosinhos cantando. Não é assim não, gente. O bicho faz uma barulheira à noite. Os bichos começam a viver à noite. Você não vê eles de dia, mas à noite eles passam pelo telhado e fazem uma barulheira. E, gente do céu. Eu falei, gente do céu, não quero mais não. Aí tá, tinha umas aranhonas lá desse tamanho. Umas aranhas gigantes que tinha dentro da casa que a gente ficava, que era tipo uma oca, né? Era uma casa feita de barro. Eles chamavam de oca. E a gente ficou nesse lugar, só nós duas. Misericórdia. E eu, meu Deus do céu, que sinal é esse? Que o universo tá mandando pra mim um monte de aranha. Eu acho que é pra ter calma, que dizem que a aranha é pra ter calma, a pessoa ter calma. E aí, mas eu não tinha calma, não. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, que medo dessas aranhas. Muitas aranhas tinha, gente. E a gente tirava elas, a minha amiga tentava matar uma, mas dava medo também e dava dó também, porque elas estavam na casa delas. Ai, eu só sei que chegou uma hora que a gente não aguentava mais ficar com medo das aranhas, de matar as aranhas. E as aranhas, tinha uma que tava atrás de um quadro, que era desse tamanho, daquelas grandonas, gente. Ela tava atrás de um quadrão, que tinha bem atrás da minha cama. E toda vez que ela me via, ela tava com as perninhas pra fora, ela se encolhia pra dentro do quadro. Eu falei, ai amiga, a gente... Lá no meio da mata, a gente começa a ficar muito sensível, mas muito sensível. E você começa a respeitar mais a natureza também, começa a ter vergonha na cara, né? Aí eu peguei e falei assim, amiga, coitada dessa aranha, tá na casa dela, escondida, atrás de um quadro, casa da gente. Vamos deixar ela aí. Gente, fiquei morando lá com a aranha atrás do quadro. E eu com medo da aranha e a aranha com medo de mim. Só sei que nenhuma atacou a outra. Chegou no dia de ir embora, fui embora pra mesma cidade, mas saí de dentro daquele parque. Gente do céu. Teve um dia também, deixa eu contar outra parte. Teve um dia que teve uma cobra, vocês vão ver lá no Stories, nos meus stories no Instagram, vocês verem, vai estar lá a parte que tá escrito voluntariado. Uma cobra gigante, gente, verde, eu acho que ela tinha 1,5 m, bem gordona. 1,5 m. Não é tão gordona assim não, depois vocês olham lá que às vezes eu exagero. Mas era gorda, a bicha, bem gordona. E ela apareceu lá na porta de casa pra visitar a gente. E aí eu comecei a ver os sinais, gente, o que essa aranha quer comigo, o que essa cobra quer comigo, o que o universo tá querendo dizer pra mim, misericórdia. E tá, fiz esse voluntariado lá, senti umas energias muito fortes, que eu nunca senti em lugar nenhum. Depois eu fui fazer um voluntariado, assim, muito forte, quando eu digo muito forte, é daquelas que não deixam você dormir. As energias, aquelas que você tá dormindo, te assusta, te acorda. Foi bem forte mesmo. Aí eu pedi pra dona do voluntariado, eu falei, não tô aguentando mais não, gente, pelo amor de Deus, dá não. Aí eu falei, fui pra fazer outro voluntariado, que é num templo. A experiência no templo também foi muito linda, as energias que eu senti lá, daquelas energias que acalmam o coração da gente. Ai, coisa linda, meu Deus do céu. Lindo demais, lindo demais. Depois desse lugar, eu fiz um voluntariado fazendo jardinagem. Gente, durante esse voluntariado fazendo jardinagem, eu aprendi uma coisa muito linda. Eu falei assim, o dia que eu tiver... Porque lá eles davam a oportunidade de você fazer o voluntariado conforme você tava no dia. Vamos supor que no dia eu tava com raiva ali, de alguma coisa que tinha acontecido. Então eu pegava e ia fazer a parte de voluntariado onde eu tinha que carpir grama e tal... Sei lá, onde eu tinha que fazer força, né? Ou varrer, tinha que varrer um monte de coisa lá do templo. E o dia que eu tava mais precisando de pensar na minha vida, eu ia cortar as graminhas que tem nos cantinhos do chão, sabe? Do cimento. Tirar as graminhas que cresciam entre o cimento e entre um piso e outro. E aí, é muito legal a gente respeitar isso na gente, quando a gente, por exemplo, às vezes a gente tá com raiva e a gente quer fazer um trabalhinho lá dentro de casa que é um trabalhinho que precisa de paciência. E a gente quer forçar nosso corpo a fazer uma coisa que precisa de paciência, quando a gente, na verdade, tinha que estar fazendo alguma coisa que precisa de movimento. Quando a gente tá com raiva de alguma coisa, a maneira de tirar essa raiva de dentro da gente é a gente fazendo alguma coisa que cansa. Tipo assim, gente, ou uma faxina dentro de casa, ou lavar o quintal,
carpi. Então isso cada voluntariado que eu fiz, eu fui percebendo que tudo serviu para um aprendizado. Tipo, essa coisa mesmo da jardinagem, que pode parecer pesado, tipo, teve gente que falou, gente, mas você veio lá da Europa para vir aqui ficar carpindo, minha filha? Mas a pessoa não sabe o valor que tem isso, gente, o valor que tem isso. Aí tá, na jardinagem eu fui aprendendo, no dia que eu tava nervosa, eu fazia aquelas coisas mais pesadas, no dia que eu tava precisando pensar na minha vida, fazer aquelas coisas com as plantinhas mais delicado. Isso é bom a gente respeitar na vida da gente também, né? Bom, depois eu fui fazer um outro voluntariado no litoral de São Paulo, que daí eu já percebi que o universo estava dando tudo quanto é tipo de sinal, falando pra mim assim, fia, para agora, pelo amor de Deus. Volta pra casa e vamos trabalhar. Foi isso, começou a dar tudo errado, um monte de coisa, tudo errado. Quando tudo tá dando errado, gente, não insista, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, é um sinal do universo pra eu voltar pra casa. Aí voltei pra casa, foi tudo tão perfeito que eu voltei pra casa dos meus pais. 3, 4 dias depois, eu tenho um apartamento e uma pessoa saiu do meu apartamento, ficou livre. E foi tudo assim, muito perfeito. Aí eu já tinha pra onde ir, tipo, eu não precisava ficar na casa dos meus pais, já voltei pro meu apartamento. Voltei pro meu apartamento, gente, com um pingo de roupa, quase nada de roupa, de sapato, de nada, sem móveis, eu tinha vendido tudo, tinha desapegado. Mas era um processo de desapego que eu passei e que eu não tava nem aí pra nada. E eu assim, gente do céu, vou recomeçar minha vida de novo, o povo tudo assim, gente, não vai te ajudar agora não, que a gente não sabe, do nada você some, né? Tô brincando, mas eu imagino que eles tivessem pensado isso. E aí voltei pro apartamento, faz 5 meses, no dia de hoje, eu voltei e comecei a fazer aquelas terapias que eu tinha feito em mim, nas pessoas, que se chama limpeza das sombras, com a ajuda de um hospital astral, que se chama humanoterapia, né? Que algumas pessoas conhecem aí, a fundadora desse projeto, a Andressa Molina. E aí eu comecei a fazer essa limpeza das sombras nas outras pessoas, foram chegando pessoas que há muito tempo não fazia terapia comigo, pedindo para fazer, pessoas novas foram chegando, com indicação de outras pessoas também. Graças a Deus as portas foram se abrindo. E uma coisa que aconteceu, que eu vou contar para vocês, porque eu acho importante. Depois disso, eu comecei a prestar muita atenção no que está acontecendo no céu. No céu, em que sentido? Ficar olhando o céu? Não, gente. Olhando no movimento da astrologia. Porque eu até aí estava muito assim, só ouvindo o que o espírito dizia, o que a espiritualidade dizia, mas eu nunca olhava o que estava acontecendo no nosso planeta, né? E aí teve um eclipse que aconteceu há pouco tempo, e esse eclipse mexeu muito comigo, gente. Foi assim, muito forte. Eu nem pensava que mexia tanto com a gente assim. E aí, graças a Deus, eu fiz uma sessão com a minha amiga, uma dessas voluntárias que eu conheci nessas viagens, a Cíntia, e ela fez um mapa astral pra mim, e eu comecei a ver que tudo aquilo que estava acontecendo dentro da minha cabeça estava acontecendo por causa do eclipse. Eu tô contando isso porque pode acontecer com muita gente. Então, quando vocês ouvirem que vai ter um eclipse, já fica ligado em algumas mudanças que acontecem na gente. Gente, depois disso, nesse eclipse, eu fiz muita limpeza do subconsciente ainda, porque a limpeza do subconsciente, ela não acontece de uma vez só. Eu acredito que ela acontece até o final da nossa vida. Ou até você chegar a alguma iluminação, alguma coisa assim, como dizem. Sempre vai ter alguma coisa que a gente esconde de nós mesmos, tá? Pode ser coisa boa, pode ser coisa mais séria, pode ser traumas, tá? E aí eu passei por outra limpeza muito forte há pouco tempo atrás, do subconsciente, onde eu sofri muito, muito, muito. Fiquei 2 semanas mal, parei de atender por causa dessa limpeza, que foi muito profunda, a limpeza lá da infância também. Foi bem difícil. E aí depois que eu passei por essa limpeza, eu voltei a atender. E aí quando eu ia abrir a sessão, eu sempre chamava para trabalhar, né, a ajuda do Hospital Astral, que era o Hospital do Espaço Humanidade. Só que daí eles falavam assim, você vai trabalhar com outro hospital. E eu falava assim, vou trabalhar com outro hospital, como assim, meu Deus? E eu já, assim, estão me abandonando. Já não querem trabalhar comigo, já fiquei arrasada. E não tinha entendido.
E toda vez eu ia abrir a sessão, eles falavam, você não vai trabalhar mais com o Hospital do Espaço Humanidade, você vai trabalhar com o Hospital das Flores. E eu até aceitar, gente, que isso era um presente de Deus na minha vida, que eu estava trabalhando com o Hospital das Flores por merecimento, que eu ia trabalhar com uma nova equipe espiritual, né? Porque tudo que se faz aqui nas sessões, não faço sozinha, não sou capaz de fazer nada sozinha. É feito com a ajuda dos anjos, dos espíritos de luz, chamem como quiser, né? E quando me falaram, você não vai mais trabalhar com aquela equipe espiritual, né, que foi fundada ali com a Andressa Molina, eu tinha toda aquela certeza daquela ajuda espiritual, porque vem de uma pessoa que eu confio muito, né, de uma professora que admiro muito. Do momento que passou a dizer, os espíritos passaram a dizer, não, a partir de agora você vai trabalhar com a equipe que vieram para te ajudar, é a tua equipe não, nós somos uma equipe. Eu não queria aceitar isso, eu chorei muito, eu achava que era enganação, eu achava que estava sendo enganada. Custei a aceitar, chorei muito, não até o momento que eu falei, gente, o universo mandou vários sinais. Até o meu tio que mandou um vídeo falando de outra coisa, mas no vídeo falava assim, aceita o novo que vai entrar na tua vida. Tudo que me mandava, as pessoas estavam falando de aceitar o novo. Era impressionante tanto de sinais que eu fui recebendo, até eu aceitar e falar assim, agradecer, parar de ser boba e falar obrigada, gratidão, e aceitei. Aceitei um presente lindo, né, de ter essa egrégora que está trabalhando comigo, que é da colônia do Hospital das Flores, né, que é muito lindo, que no plano astral, gente, existe hospitais astrais. Então como foi muito lindo, porque foi por merecimento, né, depois de todo isso que eu passei, que aconteceu na minha vida, né, esse processo bem longo que aconteceu, e ter essa equipe espiritual para trabalhar comigo. E aí eles me passaram 16 terapias para estar canalizando. Eu canalizei 16 terapias novas, todas elas eu usei em mim mesmo, em aflições que aconteceram comigo, em momentos de desespero, de aflições e de ataques de pânico que eu tive durante a última limpeza que eu passei do subconsciente. Então eu vivi tudo intensamente para que eu depois pudesse fazer nos outros, que eu pudesse passar para os outros. E foi isso que aconteceu. Eu canalizei 16 terapias. Primeiro eu usei elas em mim e depois eu comecei a usar nos outros, né? Com essa nova egrégora. Então tem essas novas terapias que eu comecei a fazer. Gente, então a minha história vai até aqui por enquanto. Eu resumi bastante, gente, porque tem muita coisa assim que se eu for contar, acho que eu vou ficar 10 horas aqui. Eu acho que ninguém tem esse tempo mais, né, pra ficar me ouvindo. E quem tiver interessado em ver os vídeos desses voluntariados, vai lá no meu Instagram, no Lucy, com I, Lucy Cura Energética. E aí tem lá as fotos do voluntariado, tem o meu contato também, se alguém tiver interessado nas terapias, e tem o meu WhatsApp também, que é 19 995318875. E é isso, por enquanto é essa minha história que eu senti de contar pra vocês, que eu resumi bastante, mas espero aí que vocês tenham gostado. Gente, caso vocês tenham achado bacana a história e queira compartilhar com alguém que vocês acham que vai achar interessante ou que vai ajudar em alguma coisa, né, na vida dessa pessoa, alguém que esteja despertando, né, envie esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Gratidão, fica com Deus.